Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Eu sou o evangelista Rogério Lourenço e você está no canal Análise Bíblica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, sinta-se à vontade. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, acione o sininho das notificações, assista o vídeo até o final e deixe o seu like, deixe também o seu comentário, sua pergunta. Nos ajude aí a divulgar a palavra de Deus. Você pode compartilhar este canal nas suas redes sociais. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical das revistas da CPAD. Nessa oportunidade nós vamos estudar a lição de número 12, que tem por título Quando Deus se revela ao homem. O texto áureo da nossa lição está no livro de Jó, capítulo 40, versículo 6. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. A verdade prática diz, mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. É uma lição muito importante, né? Espero que seja de bênção para a sua vida. A leitura bíblica em classe está em várias partes do livro de Jó, né? O capítulo 38, do versículo 1 ao 4, o capítulo 39, do versículo 1 ao 6, o capítulo 40, do versículo 15 ao 18, e também o versículo 24, e depois o capítulo 41, do versículo 1 ao 3. Então você pode realizar a leitura aí na sua casa. Nós não fazemos a leitura aqui para o vídeo não ficar muito grande, né? Mas eu já fiz a minha leitura, já fiz o meu estudo do texto. Você pode parar o vídeo, fazer a leitura com calma, né? Uma leitura reflexiva, e depois você continua assistindo a aula. A nossa lição, ela vai falar que Deus, ele se revela ao homem, né? Ela está dividida em alguns pontos. O primeiro, a revelação de Deus, de um Deus pessoal. O segundo, a revelação de um Deus sábio. E o terceiro, a revelação de um Deus poderoso e justo. E todos os pontos, né, como de costume, têm as suas subdivisões, que são os subtópicos, que serão estudados, né, um por um nesta lição. Então vamos lá. Na introdução, o que nós vamos aprender hoje nesta lição? Nós vamos aprender vamos estudar como Deus se revelou a Jó, né, e dialogou com ele. Até aqui, nós aprendemos que os amigos de Jó argumentaram, falaram, Jó falou, né? A mulher de Jó falou, Eliú, que foi o último amigo, né, mais novo de Jó, também já falou, e agora nós vamos ver que Deus ele vai falar, né, que estava em silêncio desde o começo do livro, né? Agora pela primeira vez no livro Deus vai falar, vai expressar a sua opinião. Então vamos lá, o texto 1 diz, a revelação de um Deus pessoal, o Deus que tem voz, né? O Deus que tem voz. Então, como eu já disse, nós já vimos, né, os amigos de Jó falar, a esposa, o próprio Jó argumentou, e agora Deus ele estava, né, até aqui Deus estava em silêncio, né? Ele não tinha falado durante esse período todo, desde o começo do livro. Agora ele vai falar, né? Deus ele quebrou o silêncio, né? Deus ele quebrou o silêncio. A Bíblia diz aí no verso 1 do capítulo 38, depois disto, né, depois de tudo que já havia acontecido, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Então agora Deus vai responder a Jó. Nós podemos fazer aqui uma comparação, né,
com o Deus verdadeiro, o nosso Deus, com os ditos deuses, né, que na verdade não são deuses, porque a Bíblia diz em Isaías que fora de Deus não há outro, né? Não há outro antes dele e não há outro depois dele. Então a Bíblia chama de deuses porque as nações consideravam aquelas imagens como deuses, né? Mas eram deuses na mentalidade deles. Na verdade não existe outro Deus. Mas para fazer uma comparação, o Salmo 115, verso 2, diz que os ídolos, né, têm boca, mas não falam. O nosso Deus, ele é diferente. O nosso Deus, ele fala, né? Ele se revela ao homem. Apesar dele ser muito mais alto, né, muito maior do que a sua criação, ele se revela, ele fala com o ser humano. Então aí nós vimos o Deus que tem voz. No subtópico 2, diz a poderosa manifestação de Deus. Então, o Altíssimo revelou-se pessoalmente. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus. E este falava-lhe do meio de um redemoinho. Nós não sabemos ao certo como se deu essa manifestação de Deus a Jó, né? O autor aqui, ele usa a palavra teofânica, né? Teofania. Teofania é a aparição de Deus no Antigo Testamento, né? Então, de alguma forma, nós entendemos que Deus se manifestou a Jó teofanicamente do meio de um redemoinho, né? Eu tenho muito cuidado em quando eu vou ensinar e afirmar alguma coisa, né? Aqui mesmo, eu não tenho, a meu ver, a certeza para afirmar como Deus se manifestou. Dá uma impressão de que foi de forma teofânica, de alguma forma Deus veio e falou com Jó no meio do redemoinho. Mas isso para nós não é tão importante. O que é importante é não como Deus se manifestou, mas que Deus se manifestou, né? O importante é saber que Deus falou com Jó, Deus manifestou-se a Jó, não a forma como ele manifestou, talvez não seja tão importante assim, porque nós não temos certeza como foi. A Bíblia diz que ele apareceu, né? Ele falou, melhor dizendo, a Jó do meio de um redemoinho. Uma coisa interessante também nesse subtópico 2 é ver que Deus, ele não é um ser impessoal, né? Ele não é Deus é uma pessoa, né? Se ele não é impessoal, ele é pessoal. Então ele é uma pessoa. Deus tem atributos de pessoa. Ele fala, ele sente, ele ouve, ele pensa, né? Então há muitos atributos de pessoa em Deus. Então nós vemos que Deus não é um Deus impessoal, muito pelo contrário, ele é um Deus, um ser que se revela ao ser humano. E isso é maravilhoso, porque nós somos tão pequenos, somos tão ínfimos, tão fracos, tão pecadores, e Deus, ele se manifestou, se manifesta ainda ao ser humano, procurando o ser humano. Nós já vemos isso desde o Gênesis, né? Deus vindo até o Jardim do Éden, procurando o homem para ter um relacionamento com ele. Então isso é importante, nós entendermos que Deus é um Deus pessoal e não impessoal. O subtópico 3 diz, o Deus que está presente, né? Alguns expositores bíblicos destacam que Deus se manifestou como Jeová, o Deus do pacto. Então, entre os capítulos 3 e 37, né, aparecem várias referências a Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Aqui, quando Deus se manifesta a Jó, ele se manifesta de uma forma mais pessoal, né? Na maior parte do livro, principalmente nos argumentos dos amigos de Jó, nós vemos
eles apresentarem Deus como um Deus transcendente que não se mistura com a sua criação, né? Que não relaciona, não se mistura, talvez não seja a expressão certa, porque Deus não se mistura com a sua criação, né? Mas Deus, eles mostram, até o capítulo 37, do 3 ao 37, tanto Jó como os amigos de Jó, um Deus que não tem relacionamento com o ser humano. Aqui, quando Deus vai se manifestar a Jó, ele se manifesta como Jeová, ou seja, o Deus que quer manter um relacionamento com o ser humano. Não é que são dois deuses, nunca, não é isso, Deus é um só, né? Porém, aqui ele se manifesta de uma forma mais presente na vida do ser humano, né? O El Shaddai, como eles vinham falando, né? Esse nome identifica Deus como um Deus forte e poderoso, mas longe da sua criação, indiferente, né, da sua criação. Ele não, na visão deles, Deus não se relacionava da mesma forma, né, de uma forma mais próxima, né, ele estava distante. Agora, quando ele fala com Jó, ele está perto, né, ele está mantendo relacionamento com Jó e mantendo relacionamento com o ser humano. Portanto, um Deus que está presente, né? Não um Deus que está ausente. Bom, esse foi o ponto de número 1, né? Ponto de número 1, a revelação de um Deus pessoal. Então aprendemos que Deus, ele não é impessoal, ele não é uma força, né? Ele é força, poder, aliás, ele é todo poderoso, porém, ele também é pessoal, ele tem atributos de pessoa e quer relacionar-se com as pessoas, né? Agora vamos para o tópico de número 2, a revelação de um Deus sábio. A revelação de um Deus sábio. O primeiro subtópico, na mecânica celeste. Então Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais de forma que garanta a sua perfeição. Então Deus, quando ele vai falar com Jó, ele vai mostrar a mecânica da salvação, a mecânica da criação, né? Como ele criou as coisas, né? Como ele arquitetou, né, tudo que existe. Você olha no capítulo 38, né? O capítulo 38 inteiro, você vai ver isso, né? Deus fala com Jó, Jó, em outras palavras, você acha que sabe muito, né? Então cinge os teus lombos, lá no versículo 3, como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. E aí ele começa a perguntar, onde estava tu quando eu fundei a terra? Quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Então, e aí ele vai perguntando coisas, né, da criação, coisas que Jó não tinha noção de nada daquilo, porque Deus criou todas as coisas, colocou um mecanismo nessa criação e tudo funciona, né? Tudo funciona como ele quer. Hoje o homem já deturpou um pouco dessa mecânica, né? Mas ainda tudo está ainda no controle de Deus, né? Se Deus quiser que chova, vai chover. Se Deus falar que não vai chover, não vai chover, né? Porque é ele que manda. Então, o Criador aqui, Deus, ele desafia Jó a contemplar tudo que ele criou e como isso funciona harmonicamente, né? Atendendo a um propósito superior. Então, Deus já começa a tratar com Jó de uma forma mais forte, já mostrando para Jó que ele não sabia de nada, né? Se Jó conseguisse responder pelo menos a uma pergunta daquela, né? Mas Jó não conseguiu, porque Deus, ele é supremo, né? No subtópico 2, na dinâmica da vida. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la, né? Então, eu te aconselho a ler, né, todos esses capítulos que foram citados na leitura bíblica em classe,
né? Aqui não, eles não estão transcritos por completo na lição, mas se você puder ler todos eles, do 38 até o 41, para você conseguir enxergar, porque aqui o tempo não dá, né? Para você conseguir enxergar essa mecânica que Deus criou as coisas, né? A dinâmica da vida, né? Então Jó aqui, ele não sabia sobre a ordem da criação, né? E muito menos sabia como que Deus mantinha aquela criação, né? Ele não sabia disso, ele não sabia como que Deus cuidava daquilo. Então não teria como ele responder a Jó, né? Não teria como, porque ele não sabia de nada. Então Deus ele tanto criou as coisas, né, como sustenta todas as coisas, né? Nada está fora do seu alcance. Então, na criação, né, nos animais, nas plantas, no mar, em tudo o que existe, está claro uma providência divina, que Deus preserva todas as coisas, né? Nós observamos o mar, né? O mar, na sua normalidade, né, ele tem um limite. Então ele vai até a praia, né, e ali é muita água, milhões e milhões e milhões de metros cúbicos de água, e aquela água chega na praia e não vai mais, né, de uma forma geral. O homem tem deturpado a natureza, de vez em quando acontecem os tsunamis, né, mas isso não é regra. A regra é que Deus colocou um limite no mar. Então Deus está mantendo a sua criação, preservando a sua criação. Ele alimenta os leões, ele alimenta os animais selvagens, ele alimenta o ser humano, ele tem dado providências, né, para o ser humano de uma forma que ele se mantém vivo, né? Então Deus tanto criou como sustenta a sua criação. E Jó não tinha ciência disso, né? Ele não sabia como Deus fazia isso. Então Deus vai argumentar com ele sobre isso. O subtópico 3 diz: na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Então era preciso que Jó contivesse o seu orgulho, né? Porque de uma certa forma, nós atribuímos a Jó somente acertos, né? Porque nós olhamos somente o capítulo 1 e 2, onde fala que Jó não pecou, onde fala que Jó não atribuiu a Deus culpa alguma, né? Então nós atribuímos que Jó nunca errou nos seus argumentos, mas na verdade Jó, em muitas áreas, ele equivocou-se, né? Ele equivocou-se e talvez deixou o orgulho subir um pouco ao seu coração, né? De fato, ele falou muita verdade sobre Deus. Jó falou muita verdade sobre Deus, né? Mas ignorou o quanto não sabia acerca do seu Criador. Jó sabia algumas coisas. Depois nós vamos ver, né, que Jó, ele conhecia a Deus por ouvir falar, e agora ele estava conhecendo a Deus mais de perto, né? Então aqui, aos olhos de Deus, ele permanecia um homem justo e íntegro, né? Deus olhou para Jó, né? Mesmo nas suas falhas, naquilo que ele falou, né? Deus considerou ele como um homem justo, mas lhe faltava humildade. Aos olhos de Deus, lhe faltava humildade, porque ele agiu de forma presunçosa ao questionar a majestade de Deus. É difícil entender isso? O ser humano, ele é frágil, o ser humano, ele é limitado, né? Então Jó passou por aqueles problemas, né, que são inúmeros, e ele não sabia como sair daquilo, e não sabia o porquê daquilo. Então ele argumentou com Deus. Na verdade, o que ele deveria ter feito? Deveria ter ficado quieto, né? Deveria ter aceitado aquilo que estava vindo sobre ele e reconhecer a majestade de Deus, mesmo sem saber o que estava acontecendo, né? Então, essa seria a atitude certa de Jó, mas ele não conseguiu fazer isso. Por causa da sua fragilidade, ele começou a argumentar e querer saber o que estava acontecendo, né? Então Deus, ele considera Jó
como falto de humildade, pois agiu de maneira presunçosa ele questionou a majestade divina. Nós entendemos o sofrimento de Jó, tá? Mas Deus, ele começa a repreender Jó. Se ele repreende Jó, é porque ele achou algo em falta em Jó. Pela sua grandeza e pela fragilidade humana, Deus considerou Jó justo, porque Deus conhece a fragilidade, mas ele não deixou de repreender Jó por aquilo que ele falou, né, sem pensar e sem saber. Então é isso que nós olhamos, né? Nós vamos ler aqui rapidinho, Jó 42. E o verso de número 5, né? Jó 42 e o verso 5, que diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Então Jó está expressando, né, o que agora que ele falava de Deus sem conhecimento. Algum pouquíssimo conhecimento, algumas coisas ele acertou, mas na maioria ele questionou a majestade divina. Então ele falava, né, daquilo que ele ouvia, mas agora ele está tendo uma experiência, né, um aprendizado na prática. E não há nada melhor do que o aprendizado na prática, né? Então aqui nós vemos a necessidade de conhecer melhor a Deus. Jó precisava conhecer melhor a Deus e agora ele está tendo essa oportunidade, porque Deus está se revelando a ele e ele está tendo um conhecimento mais profundo de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Então esse foi o tópico de número 2, a revelação de um Deus sábio, né? Então Deus foi sábio em criar as coisas, é sábio em manter a ordem das coisas, o sustento das coisas, e sabendo disso nós temos que procurar conhecê-lo melhor. Agora, o tópico 3 e o último, né? A revelação de um Deus poderoso e justo. Aqui nós vemos dois animais, né? O Behemoth e o Leviatã. Nos capítulos 41 e 41, Deus vai falar a Jó sobre esses animais, né? Que não teria como prender esses animais, que eles eram muito grandes, que eles eram muito poderosos, né? Que eles eram eles eram fantásticos, né? Então Jó não poderia lidar com esses animais. O que Deus quis dizer com isso, né? Deus quis dizer que nós não vamos entrar aqui, né, do que são esses animais, né? Algumas pessoas questionam, né, a existência desses animais, principalmente do Leviatã, né? Alguns dizem que era uma serpente marinha, um monstro marinho, né? O Behemoth, a Bíblia traduz, né, a Almeida Corrigida, traduz como hipopótamo, né? Que na verdade não é uma tradução muito boa, porque se você vê a descrição, né, a descrição desse animal, ela não bate muito com a descrição do hipopótamo, né? Mas o nosso objetivo aqui, na verdade, não é especificar o que eram esses animais, mas que Deus usa esses animais para mostrar o seguinte: Jó, você não consegue domar esses animais, você não consegue lidar com esses animais. Imagine lidar com quem criou esses animais. Eu acho que isso aqui que nós precisamos notar quando Deus usa o Behemoth e o Leviatã, ele está dizendo para Jó, o Criador é maior do que a criatura. Se você olha para o Behemoth e para o Leviatã e vê que eles são grandes, fortes, que são poderosos e não consegue lidar com eles, imagine o ser que criou eles, que sou eu, no caso, em outras palavras, né? É como se Jó estivesse tendo essa conversa como se Deus estivesse tendo essa conversa com Jó. Se você não consegue lidar com esses animais, imagine comigo que criou esses animais. Então não adianta você questionar comigo. É isso que Deus está falando para Jó, né? Deus chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, né?
a fim de ilustrar o seu poder divino. Então ele está mostrando o seu poder a Jó, né? No subtópico 2, nós vemos aí a justiça e graça. Deus deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele nem com o ímpio. Então Deus ele vai mostrar para Jó o erro dele, né? Jó seria capaz de tratar com o mundo de forma melhor que Deus, como Deus indiretamente a entender nas suas argumentações? É uma pergunta, né? Jó seria capaz de tratar o mundo de forma melhor do que Deus? Então Deus está questionando com ele. Jó, eu criei todas as coisas, eu sustento todas as coisas, eu criei o terremoto e o Leviatã. Algumas pessoas dizem que principalmente o Leviatã era uma lenda, né? Não vamos entrar nesse mérito aqui, mas eu acho que o importante aqui é mostrar que Deus está argumentando com Jó. Jó, você criaria melhor as coisas do que eu? Você faria melhor do que eu, né? Será que você pensa? Porque Jó, ele estava questionando a majestade de Deus. Ele estava questionando. Então Jó vai usar, Deus vai usar os seus argumentos e dizer, você é melhor do que eu? Você sabe mais do que eu? Existem pessoas que têm esse pensamento, né? Eles querem ser tão entendidos que eles querem saber mais do que Deus. E Deus vai perguntar para Jó, em outras palavras, né, implicitamente, você sabe mais do que eu? Você é mais sábio do que eu? Né? Então você é mais poderoso e mais justo do que eu, Jó? Então é isso que Deus está tratando com Jó. Então nesse ponto, nós aprendemos aí a revelação de um Deus poderoso e justo. Deus sempre é poderoso, aliás, todo-poderoso, e sempre é justo. Tudo o que acontece está dentro da justiça de Deus. Às vezes nós não conseguimos entender isso porque nós somos limitados, né? Foi o que aconteceu com Jó e por isso Jó questionou a soberania de Deus. Então, essa lição, ela trata, né, da revelação de Deus, da manifestação de Deus ao homem, no caso aqui Jó. Espero que você seja abençoado pelo estudo dessa lição, né? E volto a pedir a sua ajuda. Não é inscrito em nosso canal? Inscreva-se, né? Acione o sininho das notificações. Estamos aí buscando a meta de 1000 inscritos, né? Nos ajude, compartilhe. Você tem um irmão da igreja, um amigo, né, que gosta da palavra de Deus, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, né? Vai nos ajudar muito. Deixa o seu like aí, que também nos ajuda muito no fortalecimento do canal. Que Deus em Cristo te abençoe, você, sua casa, sua família, seu trabalho, sua renda, né? Que Deus esteja presente, o Deus presente esteja presente em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus.